gente, vamos a mais um vídeo e assim tirarmos mais algumas dúvidas, se assim Papai do Céu quiser. Josué capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Josué 1, versículos 6, 7 e 8. Sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres cuidado de agir segundo a lei que ordenou Moisés meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançará êxito. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versos 46 em diante. Lucas capítulo 6, versículo 46, 47, 48, 49 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Se alguém vem a mim e escuta essas minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-eis a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não pôde abalar porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não a pôs em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa aos rés no chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela, imediatamente desabou e foi grande sua ruína. Evangelho segundo João, capítulo 15, o verso 7, diz assim: Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vos será feito. Carta de Tiago, capítulo 1, Carta de Tiago, carta universal. Essa carta de Tiago, inclusive, era apenas para as 12 tribos dispersas, mas ela serve também para a Igreja de Cristo, né? Tanto é que o assunto, o conteúdo que ele muito usa é acerca da lei. Carta de Tiago, né, capítulo 1, diz uma coisa muito interessante a partir do versículo 21. Por essa razão, renunciando a toda imundícia e todo vestígio de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar vossas vidas. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmo com falso discurso. Queridos, se nós observarmos tanto na antiga aliança como na nova aliança, a exortação do Senhor, né, que ele sempre manda para o seu povo por meio dos seus servos, profetas ou legisladores ou até os sacerdotes que cuidavam de ensinar a lei, é não apenas esforço e coragem, mas também a obediência da sua palavra. Se você for para o Deuteronômio e perder um pouquinho de tempo, você vai ver lá nos 34 capítulos do livro de Deuteronômio, só em Deuteronômio, você vai ver Deus 64 vezes, mais ou menos, Deus chamando a atenção do povo e chamar: obedecei as minhas normas e os meus estatutos, obedecei os meus mandamentos.
todo o cuidado, toda a atenção que Deus sempre chamava ao povo era a obediência. Olha o que ele diz aqui a Salomão. Quando Salomão acaba de construir o templo e dedica esse templo ao Senhor, ele chega para Salomão e faz um forte alerta a Salomão. Olha o que ele diz: doravante meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Para o futuro escolhi e consagrei esta casa, a fim de que meu nome aí esteja para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão sempre. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, se caminhares diante de mim, como fez Davi, teu pai, se agires conforme tudo que te ordeno, e se observares os meus mandamentos e minhas leis, sempre a obediência, consolidarei teu trono real, como prometi a teu pai Davi, quando disse: jamais te faltará um descendente que reine em Israel. Mas se me abandonares e negligenciares os mandamentos e as normas que vos propus, se for de servir a outros deuses e lhe prestar culto, eu arrancarei da minha terra que lhe dera, esta casa que consagrei ao meu nome, rejeitarei da minha presença e farei objeto de escárnio e de todos os povos. Esta casa tão excelsa será para todos os transeuntes motivo de espanto. Eles dirão: por que o Senhor tratou assim este país e essa casa? E responderão: porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que fez sair da terra do Egito, aderiram a outros deuses, adoraram-nos e serviram, por isso veio sobre eles estas desgraças. Se você for para a história de Saul, olha o que ele disse por meio de Samuel a Saul: tem tanto o Senhor prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça à voz do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Às vezes eu vejo por que eu estou falando essas coisas? Que a gente vê nas redes sociais, as práticas que as pessoas têm de postar: hoje Deus vai abrir uma porta, hoje Deus vai fazer assim, assim, quem crê diz amém. Aí o povo lá, amém. Tem outros que até ameaça: quem não clicar, etc, etc, coisa e tal. Então, quando nós vemos para a palavra, quando nós recorremos à palavra de Deus, que aqui a gente chama de Bíblia, que é até um termo comum, não é bom, que a própria palavra, chama ela de profecia, né? Chama ela de palavra, as Sagradas Escrituras, ou a Escritura, com A maiúsculo e com E maiúsculo. Nós observamos, queridos, que não adianta, por mais que bonito ou que grandioso que venhamos a fazer, se não obedecer. Tanto é que Jesus, como foi mencionado aqui na introdução, o que é que o Senhor Jesus ele diz lá em João capítulo 15, versículos 6 e 7. Assim como um ramo que, se não tiver ligado na videira, ele diz assim, ó: se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queima. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vós o tereis. Essa palavra em aqui, a preposição em, no grego e no hebraico, literalmente quer dizer dentro. Aqui é uma questão locativa. A preposição be no hebraico e en no grego. Em ou dentro. Entendeu? Então Jesus, se vocês estiverem dentro de mim, o que quer dizer isso? Como Noé estava dentro da arca. É questão de obediência, sujeição, submissão à soberana vontade de Deus. O vento sopra onde quer, ouve sua voz. Aqui está dizendo literalmente: quando vocês se submeterem totalmente a mim, como alguém que vai chegar, pega um ônibus, paga, ou um avião, e ele se sujeita a estar dentro daquele avião de acordo com a ponte aérea, da saída até a chegada. Então todo o trajeto, independente do que acontecer com o avião, ele está ali dentro, está sujeito, mesmo pagando, está sujeito
a ponte aérea e as regras, as leis, né, aéreas, que eu não sei explicar muita coisa. Então Jesus está dizendo literalmente aquilo que ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Todos que estáis sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, vocês se submetam. Isaías capítulo 8, versículo 20, aqui falando acerca da lei para o povo de Judá, né? João capítulo 8, qual é a observação que Deus manda fazer o profeta Isaías ao povo de Israel? Capítulo 8, versículo 20, 21 e 22 e 23, antes de Ezequias, antes de Nabucodonosor destruir Jerusalém. Olha o que ele diz: ele transitará pela terra, a instrução e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente não nascerá para eles a aurora, ou seja, não haverá o amanhã, o amanhecer do dia. Ele transitará pela terra oprimido e faminto, e sucederá que ao ter fome, ficando enfurecido, amaldiçoará seu rei e seu Deus, olhará para o céu, diga, Senhor. Certo. Tudo bom, Carlos? Tudo bom. Em seguida, vou voltar porque houve aqui uma interrupção. A instrução e ao testemunho, para a lei e para o testemunho, né? Fala acerca da lei, os profetas, se eu não estiver enganado, que eu não pesquisei muito, mas olha só um versículo aqui para você ver que a exortação sempre é obedecer, é melhor do que sacrificar. A instrução e o testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente não nascerá para eles a aurora. Ele transitará pela terra oprimido e faminto, sucederá que ao ter fome, ficando enfurecido, amaldiçoará o seu rei e seu Deus, olhará para o céu, em seguida voltará os olhos para a terra, por toda parte só vê angústia, escuridão, noite de aflição, trevas dissolventes. Com efeito, não está mergulhada em trevas a terra que está em apertura? Então nós vemos que é muito aquela questão do pensamento positivo, não que vai dar certo. É como alguém que sabe que vai ter prova, o professor dá o assunto, diz que é para ele fazer os exercícios, refazer os exercícios, estudar sobre a questão, porque vai ter prova surpresa, né? Porque a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar, vai ter prova surpresa, ou então marca o dia da prova e a pessoa fica, não, eu vou passar. Mas rapaz, você nem prestou atenção à aula, mas você nem estudou o assunto, você nem fez e refez os exercícios para você pegar a questão. Não, rapaz, eu vou passar porque Deus é comigo, Deus vai garantir. Entendeu, gente? Então, na minha opinião, é muita falta de noção e muita falta de prudência, porque tanto na antiga aliança, como eu já falei, o que foi que veio o pecado no mundo? O que foi que veio? Por causa de uma transgressão. Deus disse a Adão, no capítulo 2, disse a ele, olha, todas as árvores do jardim poderei comer livremente, mas dado o conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. E outra, enquanto só apenas Eva comeu, está tudo bem. Mas a partir do momento que Adão comeu, aí os olhos foi. Por quê? Desobediência. Vou ler aqui a parte em que Deus fala a Adão, né? O versículo fez crescer, olho fixo. Então o Senhor tomou aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar.
E o Senhor deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, terás de morrer. Aí quando vai mais adiante, que o homem comeu, né? Olha o que Deus disse. Ao homem o Senhor disse, Gênesis 3,17 em diante. Ao homem o Senhor disse: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldito é o solo por causa de ti. Então, a partir do momento que ele deixou de obedecer, e eu acredito, não está na Bíblia, eu acredito na palavra, que aqui é a questão da informação. Adão veio, não é questão de desconfiança, gente, que a Bíblia, ela ensina que o amor não suspeita mal, é questão de prudência. De onde veio a árvore? De onde é isso? Onde é que está escrito isso? Que ele tem que perguntar. Adão, eu acredito aqui, pelo menos no texto, não deixa mostrar aqui claro, que Adão perguntou que fruta é aquela, de onde era. Aí você diz a questão de, claro, confiança, mas a gente precisa ter prudência, gente. Boa intenção, pensamento positivo não adianta. Toda a palavra, do Gênesis ao Apocalipse, sempre nos exorta à obediência. Tudo, na verdade, nessa vida nos chama à obediência, salvo quando é uma questão excepcional, como aquela questão do bom samaritano, que eu explico até isso no vídeo, o bom samaritano. Se você quiser, você pode procurar no YouTube. A parábola do bom samaritano, bota lá, Barra Fernandes. Quando você vai estudar sobre por que surgiu a parábola do bom samaritano e estudar Levítico 21, você vai ver que a letra da lei, os sacerdotes estavam guardando. Só que ali era a letra, como Paulo disse, a letra mata. Mas o espírito da lei diz o quê? A essência da lei: tudo o que quiser de que os homens vos façam, faça vocês a ele. Ou seja, ame o seu próximo a ti mesmo. Entendeu, gente? Por isso que eu exorto a vocês, um conselho: leia a palavra, gente. Estudar isso aqui, ó. Não é somente ser frequentador de congregação, de igreja. Esse pensamento, Deus hoje vai abrir uma porta, você não sei o que lá, isso e aquilo, quem dá um amém? Aí o povo vai lá, amém, 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 amém. Como se fosse isso dependesse do dia ser bem para eles. Não. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Entendeu? Obedecer, ler, estudar, compreender e obedecer. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, se praticar as coisas que estão escritas no livro da profecia, porque o tempo está próximo. Salmo 1. Feliz é o homem, Salmo 1. Feliz é o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Por fazer isso, por meditar na palavra do Senhor e por não andar no caminho dos ímpios. O ímpio aqui não é pessoa descrente. Ímpio é o antônimo de piedoso. Ímpio é aquele que conhece, tanto é que aqui está falando de judeu para judeu, gente. Muita gente, a gente pega a palavra assim, lê, né? Com a nossa ideologia daqui, o nosso tempo aqui. Aqui Israel falando para israelita. Se um outro israelita que é diferente dos gentios, aqui não está falando de gentios, está falando de judeu, de israelita que não guarda, então chama de ímpio. Tanto pecador como zombador, tudo aqui é ímpio. Pessoas que conhecem a lei e não guardam. Então israelita, está falando de israelita, o Salmo 1. Para depois você não compreender que é seu colega de trabalho, que é seu patrão, que é seu vizinho ou que é seu irmão. Está dizendo isso aqui não. Feliz o homem que não vai segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tanto é que o judeu não se associava com outra pessoa que não era judeu, a não ser se convertesse ao judaísmo. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, medita sua lei de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto aos riachos, dá seu fruto no tempo devido. Está vendo aqui? Que não precisa de pensamento positivo, basta obedecer a palavra. E suas folhas nunca murcham, tudo que ele faz é bem sucedido. Josué, seja corajoso e se esforce e tenha bom ânimo,
para ter cuidado de fazer tudo como está escrito no livro da lei que eu dei ao servo Moisés, porque assim você terá sucesso em todas as suas empreitadas. O segredo do sucesso está na obediência. Não é assim os ímpios, ou seja, israelitas que conheciam a palavra e todo sábado ouvia a palavra, ou que ia perante o sacerdote para ouvir a palavra e não obedecia. Ímpio é aquele que sabe o que tem de fazer e não faz. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então, gente, não é pensamento positivo. E outra, boa intenção não basta. Tem que obedecer. Se lembra o que ele disse a Salomão no capítulo 7? Que Salomão, aquela casa esplendorosa, tão excelsa, tão gloriosa, recoberta de ouro, feita com madeira de cedro, o material, as pedras, tudo que não se ouvia, era tudo de encaixe, tudo perfeito. Deus disse, é grande, é bonito, é esplendoroso, é rico, mas se você não obedecer a minha palavra, minhas ordens, Salomão, eu não só vou arrancar esse povo daqui, como assolarei esta casa. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a ter a mente mais madura, gente. Como fala lá em Hebreus capítulo 5, pelo tempo que nós temos de crente, já devíamos ser mestres da palavra, mas é necessário que venha a ser reensinado acerca de coisas básicas. O reino de Deus não é religião. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é pensamento positivo. É obedecer, independente da situação. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre é revelada. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Amém.